Vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. Bom dia a todos, todos bem-vindos. Meu nome é Alessandro Nepomuceno, sou diretor de sustentabilidade da Quimós Brasil Mineração. Nosso painel de hoje tem como principal objetivo reforçar o engajamento do setor mineral do Brasil e América Latina no programa TSM, em direção a uma mineração sustentável, desenvolvido pela Associação de Mineração do Canadá, em 2004. Antes da gente iniciar, eu gostaria de falar um pouco como que vai ser a dinâmica, né, do nosso painel. Nosso painel ele vai ter 55 minutos no total, cada palestrante vai ter 10 minutos para se apresentar, e após a gente nós teremos aí um tempo de interação com os mesmos, né. Eu peço aí aos palestrantes que mantenham rigorosamente esse tempo para a gente poder interagir posteriormente. Após eu também colocarei algumas perguntas aí aos palestrantes, né, de 5 a 10 minutos, e abriremos depois para algumas perguntas do público. Nós concluiremos com a formalização da entrega dos protocolos do TSM aí pelo representante da Associação de Mineração do Canadá, ao IBRAM. Inicialmente, gostaria de apresentar os nossos palestrantes. Os currículos dos nossos palestrantes podem ser encontrados na plataforma do evento, né, para quem tiver interesse. Gostaria de apresentar, né, o senhor Ben Chalmers, ele é vice-presidente da Associação de Mineração do Canadá. O senhor Alberto Carlocker, presidente da Câmara Argentina de Empresários de Mineração. E o senhor Flávio Tony Penido, diretor-presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Bem, como nós temos aí um tempo limitado, né, eu já gostaria de convidar o senhor Ben Chalmers para iniciar a sua apresentação. Por favor, senhor Ben. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Ok. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer falar sobre o programa TMS, sobre o que nós estamos alcançando e dar uma ideia do que nós estamos fazendo. Também eu gostaria de reconhecer como eu estou animado aqui, trabalhando com todos vocês. Eu acho que é muito importante a presença do TSM, Towards Sustainable Mining, na América Latina, e essa presença na Argentina e no Brasil, e ter essa oportunidade de trabalhar, estar num painel com esses parceiros. É muito bom. Deixa eu falar um pouco sobre o histórico. Quem não conhece, o TSM é uma norma de sustentabilidade de mineração lançada em 2014, já está
2004, já está uma década e meia mais ou menos aí, e nós pretendemos melhorar a performance, e nós queremos que essas minas individuais, elas prestem conta desses indicadores em diferentes áreas da mineração e fornecer, e uma das intenções originais era fornecer informações para as comunidades locais afetadas pelas minas e fornecer também informações qualitativas internamente para melhorar a performance nessas áreas significativas de ambiente, de meio ambiente. E nós temos essa seguro independente, agora é menos exclusivo, nós já temos outras normas surgindo nesse sentido, e outra parte importante do TSM é que ela é fiscalizada por uma rede de painéis, são os painéis consultores, que nós temos um cruzamento entre a sociedade civil no Canadá, isso inclui a área trabalhista, finança, comunidades locais, grupos ambientais, sociais, igrejas, e todos eles se reúnem para fazer essa fiscalização, essa função de fiscalização, e colaborar conosco no desenvolvimento dessa norma. A norma em si, ela aborda várias áreas, nós temos toda a parte de gestão, e nos últimos meses nós estamos fazendo muito trabalho para assegurar que os nossos padrões de rejeito sejam correspondentes aos padrões globais, e nós temos mais trabalho sendo feito agora para abordar algumas lacunas, mas a gente pretende em pouco tempo se posicionar e posicionar a TSM como uma equivalente com todas essas normas globais de rejeitos. Nós vemos também o trabalho com as comunidades indígenas, segurança, mudança climática. E um elemento novo que a gente acabou de finalizar na semana passada é uma coisa que nós chamamos de os suplementos de recursos de TSM para tudo que nós fazemos. Isso é muito importante. Eu vou falar um pouco, uma nova norma, não foi criada por nós, mas nós nos inspiramos nos requisitos estabelecidos nos princípios de mineração globais, ICM, as expectativas todas no mercado de cobre e outras, então nós vemos essa necessidade. O porquê é importante, então? É porque TSM tem sido uma norma muito detalhada, oferecendo oportunidades significativas para a melhoria em áreas chaves, não é tão abrangente como as novas que foram criadas agora. Então, à medida que nós vamos avançando e tentando enfocar como ajudar as empresas a implementar essas normas e reduzindo toda a carga para fornecer relatórios, etc., a gente precisa enfocar isso. Vemos uma nova tendência, que é a adoção desse suplemento de responsabilidade, Responding Sourcing Supplement. E ele se baseia nessas outras normas que eu já mencionei, permitindo que TSM seja considerada 100% equivalente. Então, com a TSM, uma das coisas essenciais que você pode alcançar agora é que, através do processo de relatórios, você pode ter credenciamento em 5 diferentes normas, incluindo vários aqui, o Copper Mark e outros, e o Risk Readiness Assessment, por exemplo. E isso é muito importante no espaço de sustentabilidade da mineração. Então, a gente vai reduzir muito a carga dessas minas para estar de acordo com essas diferentes normas. Outra coisa que é importante, que está no processo agora e está acontecendo, é uma atualização do nosso trabalho na mudança climática. Isso, certamente, a gente continua ouvindo das nossas comunidades e todas as partes envolvidas aqui, os nossos públicos-alvos, como essas minas vão tratar dessas obrigações relacionadas à mudança climática. Então, estamos atualizando toda a parte da norma que nós incluímos de gases de efeito estufa, de acordo com o TSFD, mais uma vez, permitindo um alinhamento melhor com essas outras normas, e as empresas podendo mostrar também que elas estão alinhadas com a TCFD
através da divulgação da TSM. Eu acho que é um momento muito interessante para a TSM. Eu quero falar um pouco sobre o crescimento internacional e a gente vê muito interesse surgindo daí. O Brasil e o Brahmo se juntou a nós no ano passado, e seguido pela Noruega. Agora a gente tem 8 países diferentes em quase todos os continentes. Então, as associações nacionais desses países, na Finlândia, na Espanha, na Noruega, na Argentina, no Brasil, Botsuana e nas Filipinas, estão todas encaminhando muito bem para a implementação do TSM, e nós teremos um anúncio em janeiro, provavelmente. Eu mal posso esperar para compartilhar mais informações com vocês sobre um grande país de mineração que vai assinar também. Eu acho que vai ser um impulso muito importante para reconhecimento da nossa norma. Estamos fazendo muito trabalho também para encorajar a adoção da TSM no setor financeiro. A gente ficou muito feliz de ver no ano passado um novo avanço, uma nova abordagem de uma organização chamada Sustainalytics. Vocês que não conhecem, é uma grande empresa de rating. E elas estão já incorporaram a TSM numa nova medição de rejeitos, uma avaliação de rejeitos para avaliar como as empresas estão se saindo em relação à gestão de rejeitos para fins de investimento, classificação de investimento. Então, a única forma de você conseguir chegar no topo desse sistema de score é através de EMOR ou TSM. Então, nós também estamos vendo novas iniciativas, como uma chamada Trades When Origin, que é uma iniciativa de blockchain em parceria com a Royal Canadian Mint, com a Casa da Moeda. Inclusive, nós temos alguns parceiros operando no Brasil e alguns bancos para usar o blockchain para rastrear o ouro nas minas e armazenar na Casa da Moeda. E nós estamos usando o TSM como um indicador desse tipo de utilização. Então, estamos vendo ficar cada vez mais interessante, mais interesse do setor de mineração, mais massa crítica. Nós temos essas associações nacionais se juntando a nós, aí a gente vai ter mais atenção dos nossos clientes e também dos nossos investidores, e nós esperamos ver como isso vai se desenvolver nos próximos anos. Essa rede de associações também está examinando como podemos potencialmente compartilhar alguns recursos internacionalmente para aumentar o reconhecimento e adesão e todo o suporte que a gente pode dar com a TSM. Essa é só um instantâneo de tudo que está acontecendo, como é a TSM, o que é e as tendências que eu estou vendo. E eu acho que eu vou concluir aqui com um comentário que eu acho que nunca foi tão importante ver como essas normas de mineração em relação às questões ambientais e sociais e como elas estão motivando a indústria e sendo utilizadas por todas as áreas e fazendo com que nós mesmos examinemos como nós estamos fazendo essa convergência, um alinhamento para termos um núcleo de normas que vão guiar a indústria e melhorar. Eu vou parar por aqui e eu espero ouvir aqui do Alberto e do Flávio e depois participar da discussão. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. Por favor, senhor Alberto. Estão me ouvindo? Bom dia, vocês estão me escutando?
Eu queria agradecer muito a oportunidade de compartilhar com vocês, com meus colegas, o Ben e o Flávio, e agradecer muito a moderação do Alessandro. Bem, eu gostaria de falar do ano de 2015, quando, de uma forma muito pessoal, na verdade, eu tive curiosidade de ver como estavam sendo desenvolvidos os diferentes programas e trabalhos que estavam sendo feitos pela Mining Association of Canada, que é a criadora do programa que estamos tratando aqui. E eu pedi uma reunião pessoal, naquele momento da Feira Internacional, PDIC. E aí eu fui muito bem recebido, conversamos por um longo período, vimos as nossas coincidências e nós nos propusemos, ou pelo menos eu propus e ele aceitou, de forma muito gentil, ajudar a Câmara Argentina de Empresários Mineiros para tentar criar essa sinergia com esses programas, esse know-how que eles estavam desenvolvendo naquele período, em 2004. Isso gerou uma série de intercâmbios à distância, para gerar uma nova reunião do PDIC em 2006, e aí conseguimos aderir ao programa formalmente, sendo o primeiro país latino-americano que se somou a esse esforço. E não é o único, e hoje, por sorte, temos também o Brasil que está nos acompanhando nesse caminho. Desde o primeiro dia e desde antes até da decisão formal, nós abraçamos o programa de tal forma que já colocamos o nome em espanhol. O TSM ficou sendo o HSM, que é uma mineração sustentável. O HSM foi um marco na Argentina. E nós vemos que ele é criado, ele surge com o nosso programa no marco de um ponto de inflexão para a mineração argentina. Nós vemos uma mudança de paradigma e uma forma de nos relacionar com a sociedade, onde nós teríamos gerado um debate no âmbito interno do setor, tentando transcender o que era meramente produtivo. Começamos um caminho em que a gente deveria aprender em como nos relacionar com uma sociedade mais conectada, com muita informação, que nem sempre é 100% objetiva, e, finalmente, com uma sociedade que tinha mais inquietações. E isso requeria ter respostas que garantia, então, a transparência nas informações que nós fornecemos e também gerar um marco de diálogo e participação ativa da sociedade. O TSM marca esses caminhos de ação nesse sentido, e é por isso que é transformado imediatamente no nosso programa marco, nosso programa principal, nosso carro-chefe da Câmara Argentina de Empresários Mineiros. Bem, mas a melhora da qualidade de vida das comunidades vai mais além do que pode durar a história de qualquer mina. E esse é um dos maiores desafios, um dos maiores legados que a indústria de mineração pode deixar. E o TSM, ao potencializar as boas práticas, ele é uma contribuição concreta nesse sentido. Eu também quero destacar como nós temos trabalhado no programa. Temos feito um relatório que eu recomendo vocês a verificarem no nosso website, que mostra como a TSM está como o TSM está alinhado e colaborando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e se indiretamente ele contribui também com esses objetivos. Ele contribui diretamente nos eixos baseados no desenvolvimento sustentável, econômico, inclusão social, e o programa em si é uma ferramenta maravilhosa e transformadora. Por isso, ao trazer isso para a Argentina, gerou uma grande responsabilidade de dedicar todos os esforços e os recursos necessários para que ele seja compreendido, aceito, aplicado e, se for possível, enriquecido.
TSM é, na essência, um programa voluntário para os projetos mineiros, já que não é uma ferramenta de fiscalização, mas é um processo de melhoria contínua. No entanto, a partir da nossa Câmara, nós definimos que o mesmo deve ser obrigatório para os nossos associados. A nossa obrigatoriedade se mostrou em diferentes etapas. Primeiro, nós fomos trabalhar com os grandes projetos, muitos dos quais pertenciam a empresas canadenses que já têm a experiência, uma experiência muito importante na aplicação desse programa. Mas, além disso, com certeza, o que nos ajudou muito e que nós buscamos desde o início foi conseguir a sensibilização e o compromisso da alta gerência de cada uma das empresas envolvidas para implementar o programa nos seus projetos. Paralelo a isso, nós tomamos a decisão de fazer uma avaliação das importantes lacunas identificadas com uma empresa especializada e o objetivo foi ter esse nível inicial, uma linha base, para saber de onde podíamos partir e assim ter um bom controle do progresso que nós teríamos nos próximos anos. Aqui nós brindamos a possibilidade desses diferentes projetos, começando com alguns dos protocolos, mas ano após ano nós fomos somando cada vez mais para poder, passo a passo, acompanhar as empresas nessa mudança cultural, muito mais do que a imposição de uma mudança imediata de mentalidade ou alcançar uma meta imediatamente. Hoje a gente tem 18 projetos, estamos implementando e a maioria deles que estão já em produção e alguns que estão próximos já a entrar na implementação para a produção. Nós vemos que representam 90% dos projetos em produção que aderiram ao programa e estão participando do programa. Isso aconteceu ao longo de 4 anos. E nessa linha de tempo, podemos dizer que o primeiro ano basicamente enfocou numa organização geral do programa e nossa, interna, para poder acompanhar o desenvolvimento do programa. Tivemos uma consciência firme da necessidade de capacitação e um trabalho muito sério. Nós trabalhamos conjuntamente com uma equipe de consultores, tratando dos protocolos e as diretrizes de trabalho, os manuais de trabalho, fizemos análises, tradução, adaptação, sem perder o espírito original, adaptando ao contexto local da Argentina. No segundo ano, enfocamos um pouco mais a capacitação dos consultores e do seu treinamento. E também começou a funcionar o painel que deveria, então, revisar os protocolos e apresentar suas contribuições. São as ferramentas mais importantes de trabalho. Se a gente não entende corretamente, é muito difícil seguir adiante. Por sorte, nós conseguimos fazer isso. No terceiro ano, nós vimos os primeiros relatórios de autoavaliação. E isso corresponde a dados da situação e o nível em que está cada um dos projetos. E o quarto ano é este, em que estamos vivendo, meio difícil, e a gente viu que tínhamos acabado de ver a verificação externa do programa e começamos a examinar os primeiros relatórios, mas no contexto da pandemia tivemos que reprogramar tudo isso e a entrega dos relatórios e da verificação interna foi transferida para junho de 2021. Paralelo a isso, nós temos um apoio constante do processo, a capacitação dos consultores, do painel dos facilitadores e da sociedade em geral. Isso sempre foi um trabalho contínuo. Aqui temos um tópico muito importante que devemos levar em conta. Ao longo de todo esse processo, a gente precisa sempre ter um trabalho de conscientização do setor e um trabalho de comunicação permanente do programa em cada espaço que seja possível. Que o programa seja conhecido e devidamente implementado e compreendido, isso é fundamental para a consolidação do programa. Então, geramos espaços de difusão e capacitação, ciclos de conferência na Câmara, exposições do setor,
Nós levamos a entidades educacionais também, sempre tentando ter um papel proativo. Esse ano, que foi um ano atípico para todos, capacitamos mais de 170 pessoas nos nossos protocolos. E isso aconteceu graças ao amadurecimento e à consolidação que nós estamos conseguindo ter, o TSM tem no país, que assim é considerado fundamental, de fundamental importância para o setor. E, no entanto, indo além do que eu já falei, muito resumidamente, o caminho é muito longo, mas achamos que é o caminho correto. Nós tivemos muitos desafios, teremos muito mais desafios, mas também tivemos muitas conquistas importantes e esperamos ter muito mais. Considero que conseguimos fazer com que o programa se adapte às necessidades da Argentina e conseguimos que esteja totalmente de acordo com a realidade mineira do nosso país, mantendo plenamente o espírito inicial e o nível de exigência. Uma pequena amostra da contribuição nacional que nós fizemos ao programa é a criação de 2 protocolos adicionais em temas que para nós são fundamentais para as jazigas argentinas e para as sociedades, e nós vemos o protocolo de fechamento de minas e de água. E outra coisa que nós devemos destacar é que o setor mineiro argentino reconhece muito o valor do programa, tanto as empresas quanto as autoridades e também as instituições acadêmicas empenharam-se muito para que isso transcenda o setor de mineração, trazendo mais conhecimento da sociedade civil como um todo, e eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos à frente. Sem falar no desafio que foi para nós a constituição do painel, um painel que tem que ser representativo da sociedade civil. No nosso caso, nós contamos com acadêmicos, também membros de ONGs ambientais, de comunidades indígenas originárias, pequenas e médias empresas de mineração, e eu devo sempre destacar que sempre vimos um grande compromisso desse painel tão heterogêneo. É um grupo humano que, de forma totalmente desinteressada, doa seu tempo e, a partir disso, compreenderam o valor que eles têm, o valor que o programa tem, e também o esforço para se capacitar e estar à altura dos requisitos do TSM. O painel é um pilar e uma ferramenta especial do programa, e nós precisamos ver isso como um espaço especial para todo o processo, e temos que escutar esse painel, porque está nas pautas de melhoria contínua. E falando sobre continuar a continuidade do programa, com certeza vai nos permitir gerar mudanças profundas e permanentes, como nós vimos na mineração na República Argentina. Por isso, nossos maiores esforços se concentram no fato do programa ser parte intrínseca do trabalho de todos os projetos mineiros. Desde o primeiro dia, nós assumimos esse trabalho em cada projeto, iniciando quando esses projetos ainda estão na fase de exploratória. É uma questão distinta para o nosso setor, mas pode servir de guia para outros setores também. É importante ver como nós pretendemos levar adiante essa mudança cultural para garantir novas estratégias para a promoção do desenvolvimento sustentável na Argentina, mas também em nível regional e mundial. Essas práticas na indústria de mineração, elas estão dirigidas à posteridade e ao bem-estar da sociedade. Para nós é muito importante o nosso compromisso dentro do programa para colaborar com a implementação em mais países na América Latina, compartilhando assim a nossa experiência nesses 4 anos de um processo que é altamente satisfatória. A satisfação não passa só em ver como o programa está progredindo, mas também como transforma a nós pessoalmente. Por isso eu valorizo muito e agradeço enormemente, e com certeza estou desfrutando muito estar com todos vocês aqui, com colegas e amigos, agradecendo do coração pelo convite. Porque o desenvolvimento adequado da mineração em nível regional com certeza vai impulsionar muitas melhoras, mas não só para a indústria e não só para os nossos países, mas mais importante ainda, a melhora é para toda a sociedade. Muito obrigado e estou à disposição. Muito
Muito obrigado, senhor Alberto, pela excelente exposição também. Vocês desculpem, eu tenho que controlar o tempo aqui para que a gente possa fazer a dinâmica toda. Excelente exposição, muito obrigado. Gostaria agora de convidar o senhor Flávio Penido, diretor-presidente do IBRAM, para a sua exposição. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, eu cumprimento neste momento aí o nosso moderador, o Alessandro. Gostaria também de um cumprimento aí muito especial para o Ben Chalmers, para o colega Alberto Carloccia, e relembrando aí que, companheiros, Ben Chalmers e Carloccia. Ben Chalmers nós tivemos um momento aqui em setembro de 2019, quando ocorreu a Expo IBRAM em Belo Horizonte, e naquela ocasião nós então assinamos a nossa adesão, o IBRAM, representando as minerações brasileiras, ao que nós estamos aqui em discussão, que é a implantação da TSM no Brasil. Também naquela oportunidade, nós emitimos a carta compromisso do setor com relação a práticas, a procedimentos, a diversos itens, a desafios que nós nos propunhamos a discutir e a apresentar para a sociedade como compromissos no sentido de ter uma mineração sustentável. TSM não é nada mais do que isso. É uma mineração sustentável que se coloca com diversos procedimentos, como já foi explicado pelo Ben, como também foi explicado pelo Alberto. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo globalizado. Vejam como o Ben comentou, que hoje nós já temos aí procedimentos na parte financeira, com relação às mineradoras, procedimentos também com relação à certificação de ouro. Aliás, um problema aqui no Brasil, nós temos aí o que nós temos denominado de lavra ilegal, e que certamente esses procedimentos que o Ben se refere virão ajudar para que resolvamos esse problema de lavra ilegal, entre outros. São diversos procedimentos de caráter internacional que fazem com que a mineração tenha um padrão, tenha um standard para que sirva em todo o mundo. Também devemos citar a Global Tailing Standards. E então, as nossas parcerias internacionais que o IBRAM mantém com o ICMM e também com o Mining Association of Canada, assim como o intercâmbio que nós estamos fazendo com nossos colegas argentinos da Câmara Mineira de Mineração, empresários de mineração, progridem no sentido de que tenhamos cada vez mais padrões internacionais para a mineração. Mas falando um pouco aí mais detalhadamente sobre o TSM, são princípios fundamentais, protocolos, indicadores de desempenho, relatórios no nível de instalação pelas empresas, com verificação externa independente, tendo registro público do relatório, do nível da instalação, as condições do associado e o que é muito importante, e já foi citado, um painel consultivo nacional. Esse painel consultivo nacional é algo muito interessante. São representantes não apenas do setor de mineração, mas principalmente de outros setores da sociedade, que de uma maneira independente vão analisar e vão discutir aquelas propostas, aqueles procedimentos que nós estaremos adotando. Nós prevemos a implantação do programa, e é o usual, ele tem a duração de 5 anos, cabendo o painel consultivo nacional decidir qual que é a melhor maneira de implementar cada item. Então, isso é muito importante. Vejam vocês que não cabe somente a uma associação que está implantando, como a IBRAM,
mas é em conjunto com o painel consultivo nacional que essas decisões são tomadas. A governança, nós teremos aqui, em primeiro lugar, o Conselho do IBRAM, a qual nós, diretoria executiva, estamos ligados, e, de um lado, o painel consultivo nacional, que ele é independente, ele não se subordina não ao Conselho, nem sequer à diretoria executiva, e também um time de governança, que seriam os técnicos, os profissionais que irão trabalhar no sentido de implementação do TSM e das normas do TSM. Junto com isso, nós também teremos aqui os coordenadores da Carta Compromisso, que vão trabalhar também junto às mineradoras, nesse sentido de implantar a mineração rumo à mineração sustentável, que é como nós estamos traduzindo o Toward Sustainable Mine. Na linha do tempo, o que aconteceu, como eu já citei anteriormente, em setembro de 2019, nós assinamos o compromisso, com a presença do Ben Chalmers. Eu e ele assinamos esse compromisso. E a partir de março de 2020, nós iniciamos aí um treinamento e a capacitação da equipe do IBRAM. Eu estive acompanhado do diretor Mancini na Argentina, onde nós tivemos oportunidade de ouvir lá do nosso Alberto Carlotti e da sua equipe uma explanação bastante interessante de como estava o andamento do TSM na Argentina. Também ele nos brindou com uma reunião com o Comitê de Governança, onde nós podemos ouvir as experiências que eles tinham na implantação desse TSM. Acho que isso aí foi muito interessante, contribuiu bastante para o nosso entendimento maior do que é o TSM. Em abril já de 2020, nós fizemos os protocolos, a tradução dos protocolos da Mining Association of Canada. E em maio a setembro, nós temos trabalhado aí na oficina da Carta Compromisso e apresentação de protocolos aos grupos temáticos. E agora, na Exposi IBRAM, nós temos uma sessão, promovemos uma sessão para engajar toda a indústria. Esse é um processo que nós, nesse momento, nós procuramos que cada associado faça sua aderência de forma voluntária. E recomendamos que, é claro, as empresas do nosso conselho todas se associem e que assumam o compromisso de seguir os padrões do TSM e que aquilo será discutido para as condições brasileiras. Nesse sentido, nós vamos fazer uma composição de um time de governanças formado pelas empresas aderentes, onde nós vamos aprovar premissas, diretrizes, e isso nós encaminharemos ao Conselho do IBRAM. Tudo isso em comum acordo com as empresas e também trocando experiências com o Canadá e com demais países, como o Ben Chalmers colocou, já ao redor do mundo, vários países aderindo a esse TSM. Vamos também ter adaptação dos protocolos e indicadores aos padrões brasileiros. Isso com o apoio dos técnicos e dos coordenadores da Carta Compromisso. E também ter um treinamento online aí, e também com visita ao Canadá, e recebendo os técnicos canadenses também para troca de experiências, para ter orientação, para mostrar padrões brasileiros também, de tal forma que, então, muito breve, tenhamos a estruturação do painel consultivo nacional, onde nós vamos, e já estamos em curso, identificando quais seriam os atores-chaves para participar desse painel. Atores-chaves esse, claro, que representem uma parcela substancial da sociedade e com diversidade de representantes. E vamos também trocar
a aprendizagem com os parceiros institucionais, como é a CAEM, que já iniciamos esse processo. Então, basicamente, é isso que nós pretendemos desenvolver, com uma cronologia aí que nós esperamos avançar no ano de 2021 e também no ano de 2022, quando, até dezembro, nós pretendemos ter a implementação do TSM nas empresas. Basicamente, era isso que eu gostaria de colocar e agradecer mais uma vez ao Alessandro, aos colegas Ben Chalmers e ao Alberto Carlotti. Muito obrigado. Antes só de eu prosseguir, a nossa próximo estágio aqui vai ser as perguntas. Vou iniciar fazendo algumas perguntas, mas eu gostaria de dizer que o público que quiser participar, para fazer as perguntas por escrito, né, lá no site do painel, tá? Entrem e façam suas perguntas lá, que elas chegarão para mim aqui. Nós vamos ver, de acordo com o tempo, quantas podemos responder, tá bom? Bem, o programa TSM, né, foi desenvolvido aí pela Associação de Mineração do Canadá, já se tornou aí uma referência mundial na busca de uma mineração mais sustentável, e ele inclui aí um conjunto de ferramentas, indicadores para guiar o desempenho e assegurar que os riscos mais importantes das mineradoras sejam gerenciados de forma responsável, né? Nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao senhor Ben Chalmers, o senhor poderia mencionar, por favor, uma melhoria significativa já observada no Canadá pelas empresas que se engajaram na implementação do programa do TSM, e também se o senhor acredita que esse programa possa ser implementado com sucesso no Brasil e Argentina, mesmo considerando aí as questões das diferenças culturais. Obrigado. Sem dúvida, excelente pergunta. Vimos aqui no Canadá indicadores como engajamento, começamos com 50% de adesão. Quando iniciamos com as primeiras verificações em 2006, e essas pontuações chegaram a 90%, ou até melhor. E cada um dos padrões vem sendo revisto para melhor e ainda fortalecê-los ainda mais. Mas, sim, com certeza terá grande êxito por 2 motivos nos seus países. TSM foi implementado principalmente no Canadá, mas muitas dos nossos membros, empresas membros, já estão usando fora do Canadá. Um exemplo disso é a IMGold, que está usando lá no Suriname, com muito êxito. Também na África, na Burkina Faso. Então, nós sabemos que funciona muito bem, que esse desempenho é aprovado também fora do Canadá. O outro elemento é que, como todos os padrões, a estrutura que temos, trabalhando com as associações nacionais e os painéis, é que o TSM tem a capacidade de se adaptar e priorizar as questões principais e ser modificado, levando em consideração as diferenças culturais que podem existir. Então, esses 2 fatores levam a uma grande possibilidade de sucesso. Uma outra coisa que eu também responderia brevemente é essa noção de um painel de comunidade, de sociedade. É um padrão de mineração, porém, os atores e as partes interessadas, interlocutores de toda a sociedade, de cada país, também é uma oportunidade de levar a uma mudança significativamente como a mineração interage com a sociedade como um todo. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, bem, excelente. Gostaria de passar uma pergunta também para o Flávio. Flávio, como que você acredita que a implementação do TSM pode contribuir aí para atender as crescentes expectativas, né, das comunidades e demais partes interessadas aí em relação ao setor de mineração no Brasil? Pois não, Alessandro.
No Brasil, nós temos uma situação até que nós ainda estamos vivendo, que é uma situação especial. Nós tivemos aí rompimentos de Mariana e Brumadinho, que certamente motivam uma maior expectativa do público e especialmente das comunidades com relação a um avanço na segurança operacional. As empresas estão engajadas nesse processo de segurança operacional. TSM não é apenas segurança operacional. Um dos itens do TSM, sem dúvida, é segurança operacional. Mas também nós tivemos exemplos aí recentes, no Brasil, até motivados pela pandemia, em que as mineradoras tiveram uma atuação muito presente junto às comunidades. Então, demonstrou a capacidade de aproximação e de interação que deve existir entre as mineradoras e as comunidades. Então, nós estamos saindo, quando se tem crises, se deve sair dessas crises crescendo, tendo soluções para crises e propondo melhorias. É isso que está acontecendo no Brasil, seja com relação à segurança operacional, seja com relação a maior proximidade com as comunidades, que são itens, todos eles, do TSM, e também são itens da nossa Carta Compromisso. Existe muita interação do que nós pretendemos na nossa Carta Compromisso com o TSM, assim como também nós temos aí com o Global Tailings Standard, que nós também temos itens aí que são bastante indicados para o Brasil nesse momento aí que está acontecendo. Então, eu acredito, sim, as empresas estão muito preocupadas, estão engajadas, mais do que preocupadas. Preocupação apenas não basta. É preciso engajamento. E as empresas brasileiras estão engajadas no sentido de melhorar esses indicadores do nosso setor e mostrar para a sociedade quão importante é a mineração e quão sustentável ela pode ser. Perfeito, Flávio, muito obrigado. Eu vou aproveitar que você está falando já e te trazer uma pergunta do público, em função do nosso tempo aqui. Né? A pergunta vem da Érica França. Ela pergunta se, na sua opinião, quais são os principais desafios aí na implementação do TSM no Brasil. O TSM é um processo aí que, como foi colocado, ele tem 5 anos de prazo para sua implementação. Isso aí, é claro, não é um problema. Ela me perguntou qual o problema. Eu não vejo problema de implementação do TSM, uma vez que já tenha sido resolvido a sua adoção. Talvez poderiam dizer o seguinte: mas isso para as grandes empresas que estão estruturadas e têm capital e têm técnicos especializados e tal, essa adoção seja mais fácil do que, ou talvez sejam apenas elas que iriam adotar. Não, isso não é verdade. Isso vai ser por capilaridade. A partir do momento que nós estivermos colocando isso, fazendo com que as nossas empresas do IBRAM adotem esse procedimento, isso vai percolar para as médias empresas, para pequenas empresas. E o IBRAM vai se estruturar para atender pequenas e médias empresas de forma que sejam elas também adotem o TSM. Uma pergunta aqui, porque a gente está ficando com o prazo bem enxuto, mas tem uma pergunta aqui da Ana Cunha. Ela pergunta se você acredita que, de fato, a adesão ser voluntária, o ISM terá uma grande aderência das empresas. Bem rapidinho, Flávio, por causa do nosso tempo. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Ana Cunha, a representante, a nossa conselheira. Eu tenho certeza que essa adesão, eu não tenho dúvida nenhuma que a adesão voluntária vai ocorrer. E certamente isso aí nós teremos todas as empresas interessadas nisso. Uma empresa como a Kinross,
que é uma empresa canadense, já tem na sua cultura isso. As demais empresas que nós temos aqui no Brasil, muitas delas também empresas internacionais, também não terão nenhum problema em aderir a isso. E as empresas nacionais, certamente, não vão ficar para trás. Vão seguir o exemplo das empresas internacionais e, sem dúvida, vão caminhar juntas aí para que, com o engajamento voluntário, nós tenhamos aí uma adesão total. Ok, muito obrigado, Flávio. Eu queria só direcionar uma pergunta também para o Alberto aqui. A Argentina, Alberto, já vem implementando o TSM aí desde 2016, né? Como você falou, isso é muito bacana. A pergunta é: o setor também identificou nesse período já alguma melhoria que você gostaria de mencionar com a implementação do TSM? Alguma melhoria visível, seja na relação com as comunidades, seja na relação com as partes interessadas ambientais? Vou te pedir só para ser bem sucinto, porque a gente está chegando no fim do nosso painel aqui. Obrigado, Alberto. Muito bom, obrigado. Com certeza, a priori, de uma forma interna, a gente pode ver uma melhor organização, porque o TSM, nesse processo de melhoria contínua, eles nos faz nos organizarmos melhor. Então, seguindo isso, nós temos melhor conexão com a sociedade e favorece muito a transparência. Isso fez com que as comunidades mais próximas aos projetos sejam as primeiras a enxergar esse novo relacionamento que a gente comentou antes. Eu quero acrescentar uma outra coisa em 30 segundos. Isso transcendeu a relação projeto-comunidade. Nós já temos províncias na Argentina que incorporaram o TSM como parte da sua avaliação, da avaliação dos seus relatórios de impacto ambiental para aqueles projetos que já estão em produção. Por isso, eu tenho a sensação de que nós estamos compreendendo a necessidade de implementação de programas como esse, para haver essa melhoria contínua que nós conversamos antes. Ótimo. Alberto, muito obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado. E a gente, só para a gente finalizar aqui, né, que a gente está ficando escasso no nosso tempo, gostaria de chamar só o senhor Ben Chalmers aí para dizer umas poucas palavras, né, e formalizar aí a entrega do programa do TSM, na versão portuguesa, aí o senhor Flávio Pelito, diretor-presidente do IBRAM, e só lembrando a todos que essa versão também vai estar disponibilizada no portal da mineração do IBRAM, onde todos poderão ter acesso. Ben, por favor. É um momento especial para o TSM, porque nós tivemos por muito tempo o TSM em francês, como em nosso país bilíngue. Então, é importante nós deixarmos isso disponível para todas as nossas empresas. E nós, há alguns anos, nós começamos a traduzir para o espanhol, que tornou isso disponível para uma parte maior do mundo. E eu estou muito empolgado agora, com certeza, de poder incluir a versão portuguesa na lista de idiomas para a disponibilização do TSM. Isso vai expor ainda mais e deixar ele ainda mais acessível para muitas áreas. É um serviço muito importante que o IBRAM fez, traduzindo o TSM para o português e para expandir ainda mais o seu uso. É claro que vai ser útil, claro, no Brasil, em português, mas também para muitas outras pessoas, além dos mineiros brasileiros. Então, agradecemos muito por essa iniciativa. Ok, bem. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, então, a participação de todos, convidar a todos para a visita à Feira Virtual do Exposibran, né, que está muito bonita, desejar que realmente aí o programa TSM se torne uma realidade em nossas mineradoras muito em breve. Okay? Boa tarde a todos e me desculpe aí aquelas pessoas em que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, tá? Mas a gente
tem elas aqui endereçadas e podemos responder para vocês posteriormente. Muito obrigado a todos pela participação nesse painel, muito obrigado a todos os expositores. Eu acho que contribuiu muito para a mineração sustentável no Brasil e na América Latina daqui para frente. Muito obrigado a todos.